E aí, pessoal, como vocês estão? Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho fora do habitual. Vai ser um vídeo mais reflexivo. Como vocês podem notar, o ambiente também está um pouquinho fora do normal. Mas, enfim, no vídeo eu quero falar para vocês a importância de se permitir ser ruim em algo, tá bom? Vamos lá. Eu vou usar alguns exemplos para vocês conseguirem compreenderem melhor, ok? O primeiro exemplo que eu quero usar com vocês é sobre desenho. Quando eu era criança, por volta dos meus 10, 11 anos, eu comecei a desenhar. Naquela época era bem fácil para mim, não tinha nenhuma dificuldade. Eu batia o olho no desenho, eu já conseguia fazer de forma muito rápida. O que acontece? Hoje em dia eu tentei voltar com esse hábito, mas eu pude perceber que eu estava com muita dificuldade. Então o que eu fiz? Voltei alguns passos atrás e tentei começar pelo básico, pelo simples. É tanto que eu consegui sair esse desenho, como vocês estão podendo ver. O personagem Gohan, para quem não conhece. Eu tive um pouco de dificuldade no começo, mas eu pude reconhecer que eu era muito ruim em desenho. Eu tinha que voltar uns passos atrás para eu poder começar a ter a noção de como funciona o desenho, entenderam? Usando outro exemplo, agora da matemática. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, mas o que eu fiz? Eu reconheci que eu era ignorante naquele assunto, se tratando aqui de matemática, voltei alguns passos atrás e fui para o básico. Como vocês podem notar, eu adquiri esse livro, imprimi, Manual Compacto da Matemática, Ensino Fundamental, porque eu sabia que eu tinha a base muito ruim. Então, o que eu fiz? Eu tive que voltar para o básico para eu começar a compreender como funciona a matemática e resolvi praticar, porque a matemática, pessoal, para quem não sabe, eu acredito que todos já sabem, é prática. Vocês têm que praticar bastante, porque nada adianta. Hoje eu não me considero um exímio matemático, sou uma pessoa muito excelente em matemática. Não, nada disso. Mas eu acredito que agora eu tenho uma boa noção, não tenho tanta dificuldade, porque também eu apenas queria aprender, porque eu sempre tive uma admiração muito grande por matemática. A área das exatas em si. Porque no meu ensino médio eu não tinha dificuldade nenhuma, mas ensino médio não, perdão, no meu ensino fundamental. No meu ensino médio, onde foi tudo por água abaixo. Pois bem, eu resolvi aprender por conta própria, voltei para o básico. Hoje eu consigo entender como funciona um pouco a matemática, tá bom? Agora se tratando de livros, literatura, como vocês podem notar aqui, esse clássico Os Miseráveis, Victor Hugo, muitas pessoas querem começar a criar o hábito pela leitura. Mas aí o que acontece? Geralmente as pessoas, eu não vou generalizar, né? Mas muitos já começam com livros que elas nem gostam daquele assunto, apenas porque foi indicação de algum amigo, indicação de algum influencer ou de algum vídeo que ela assistiu, ou ele. Entenderam? Então, acaba se frustrando, acaba procrastinando, começa até ler, mas deixa de lado. Não que isso seja errado, eu também já deixei vários livros de lado, mas para quem está começando, tem que admitir que você ainda não é um ávido leitor, você ainda não criou o hábito da leitura, entendeu? Vocês têm que reconhecer. Vocês têm que saber que é ignorante naquele assunto. Ignorante que eu estou falando, galera, é ignorante de você reconhecer, ter a humildade de saber que você não sabe nada sobre aquilo, como aqui na matemática.
como eu falei para vocês, eu sabia que eu era ignorante no assunto, então eu voltei atrás, comecei do básico para eu pelo menos tentar compreender como funciona e aprender um pouco, entenderam? Então, voltando. O que eu costumo dizer é que vocês comecem com algo que gostem. Começa com um livro que realmente te interessa, um assunto que você sabe que vai ler várias vezes e não vai enjoar daquele assunto, porque você curte aquele determinado assunto, entendeu? Porque não adianta você encarar um calhamaço como esse. E diga-se de passagem, nossa, quase não sai. Que é um livro muito difícil, denso. Eu mesmo tentei começar a ler já faz um bom tempo. Tive muita dificuldade, principalmente nas palavras. Se você ainda tem um vocabulário muito pobre, assim como eu também não tenho um vocabulário lá, essas coisas todas, você vai ter muita dificuldade, bastante. É tanto que eu pretendo relê-lo novamente. Hoje eu não me considero um leitor ávido, mas eu leio bastante. Eu acredito que leio o suficiente para a minha realidade, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é que vocês têm que reconhecer que vocês têm dificuldade, ter a humildade de saber que é ignorante no assunto e voltar atrás. Comece com algo leve, algo simples, algo que você realmente goste, entendeu? Aí, ultimamente, eu resolvi montar esse cubo mágico. Foi um presente da minha filha, ela tem apenas 4 aninhos de idade. Ela ainda não consegue montar o cubo mágico, né? Ela não tem ainda um raciocínio suficiente para conseguir montar um cubo mágico, assim como eu. Eu quero usar como exemplo também. Por quê? Eu poderia muito bem pegar um vídeo aqui mesmo no YouTube e ver alguém ensinando, usando uma técnica bem simples, bem rápida de montar. Mas não, eu quero montar por conta própria. Eu quero ter a curiosidade de aprender, entendeu? Eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei montar um combo mágico, mas eu quero aprender sozinho, ir atrás, para eu mesmo conseguir montar esse cubo mágico. Como vocês podem notar, eu consegui ainda montar. Consegui montar não, não tá, ainda falta uma parte para completar. E o restante ainda eu estou sofrendo, apanhando. Mas então, pessoal, o que eu estou querendo dizer? A mensagem aqui, eu acho que uma mensagem muito importante, que eu diria que resumiria muito bem esse vídeo, é: não se compare, não seja imediatista. Principalmente nessa geração alfa, né? Eu acredito que não só nessa geração alfa, geração milênio também, que é a minha, às vezes acaba se comparando e se frustrando porque você não consegue aprender algo, porque você se compara com aquela pessoa que aprende mais rápido, que tem já domina aquele assunto e acaba deixando de lado uma coisa que você até gosta, mas por se comparar e ser muito imediatista, acaba deixando de lado algo que te interessa. Então, o que eu recomendo para vocês, não se compara e não seja imediatista. Volte atrás, reconheça que você é ignorante, que você não sabe e tente ir aprendendo aos poucos, entenderam, gente? Eu vou dar outro exemplo aqui, fora da literatura e desses exemplos que eu mostrei para vocês. Eu resolvi treinar jiu-jitsu. Então, o que acontece? Eu sabia que eu ia sofrer bastante no início, porque literalmente eu não sabia nada sobre jiu-jitsu, não sabia como funcionava as regras do jiu-jitsu, os golpes que eu teria que usar. Então, na minha primeira semana, eu praticamente só sofria e apanhava, né? Diga-se de passagem. Mas o que acontece? Eu soube reconhecer que eu era ignorante naquela determinada arte marcial e que eu teria que ter a humildade suficiente de que eu ia sofrer naquele determinado momento, mas que eu ia aprender a pelo menos tentar melhorar e sempre ir melhorando aos pouquinhos, até eu chegar a um nível que eu não ia apanhar tanto, entendeu? Hoje eu não estou treinando mais, mas eu pretendo retornar, perdão, pessoal. Hoje o negócio que tá feio, né? Enfim,
Eu tive que sair por alguns problemas de saúde, problemas pessoal, mas eu admiro muito a arte marcial, jiu-jitsu. Já até convido alguém que já praticou ou pratica essa arte marcial a deixar o seu comentário aí para eu saber o que você acha, porque para mim é uma bela de uma arte marcial. Acho que todos deveriam pelo menos tentar procurar fazê-lo, que é muito bom. Mas enfim. Pois bem, então, eu pude reconhecer que eu não sabia, sofri a primeira semana, a segunda semana. E a terceira semana eu já tinha aprendido alguns golpes a como me defender um pouquinho melhor, eu já não estava sofrendo tanto, entendeu, pessoal? Pois então é isso, gente. Essa é a mensagem reflexiva que eu queria trazer para vocês hoje. Espero de fato que todos tenham entendido. Usei alguns exemplos, espero que tenha ficado de uma forma bem clara. Então, pessoal, vocês não precisam estar se comparando e como eu falei, a importância de se permitir ser ruim em algo, que só assim você vai conseguir alavancar em qualquer área da sua vida, porque você vai voltar os passos atrás e reconhecer que você não domina aquele assunto e vai tentar estudar, compreender e aprender. Entenderam? Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que todos tenham gostado. Aproveita, já deixa o seu comentário para eu saber o que você achou, se eu estou falando um monte de bobagem, besteira, porque eu não sou expert em nada, tá bom? Mas como eu sempre costumo dizer, sempre seremos eternos aprendizes, porque sempre vai ter uma lacuna para preencher, tá legal? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Se cuidem. Abraços, cheiros e beijos no coração de todos. E não menos importante, sempre seremos eternos aprendizes. E seja curioso. Bye bye.